Olá, olá, boa tarde, ou boa tarde, né? Estamos às 17 horas, né? Então ainda é uma tarde maravilhosa desta quinta-feira. E hoje um dia mais do que especial, hoje o Dia da Mulher. Não vou fazer nenhum trocadilho, nenhuma brincadeira aqui com o pessoal da produção, né? Nem Fabiano, nem o Horto. Na verdade, eu vou homenagear as mulheres, a todas as mulheres. Eu acho que se eu ficasse aqui elencando os adjetivos para vocês, mulheres, né, eu acho que eu ficaria aqui talvez um ano, 365 dias. Realmente vocês são vitoriosas, apesar de tudo que sofrem na sociedade, discriminação, a gente tem a questão do feminicídio, né, da violência contra a mulher, todas essas questões. Além disso tudo, trabalha hoje, há já alguns anos, já, né, talvez há uns 30, 40 anos, ou até mais, as mulheres entraram no mercado de trabalho e é verdade, é dupla, tripla, quádrupla jornada, porque tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser trabalhadora. Então, assim, vocês realmente são excepcionais. Tenho certeza que nenhum homem seria capaz, eu acho que nenhum homem, não tá para nascer, né? Nenhum homem seria capaz de exercer todas as atividades a quais vocês exercem todos os dias, né? Então, dedico aqui a homenagem a você, Dia da Mulher, a esse dia que realmente tem que ter um dia homenageando vocês, até por tudo que vocês fazem pela gente. E se não fosse de uma mulher, nós não estaríamos aqui, nem eu, nem o Horton, nem minha convidada, nem o Fabiano, nós viemos de uma mulher. E parabenizo e deixo aqui esses parabéns, essas felicitações em nome da minha mãe querida, Josilene, um beijo, mamãe, e também da minha esposa, né, a Patrícia, né, que também é mamãe, né, me deu uma bênção, né? Um beijo a vocês, todas as mulheres, em nome delas eu parabenizo a todas. E hoje, o Dia da Mulher, nós vamos falar de um tema super polêmico e pouco divulgado. Eu, por exemplo, não me acanho em dizer que eu não tinha conhecimento sobre esse tema e que esse tema era tão existente e tão constante em nossa sociedade, que é violência obstétrica. E não poderia deixar de ser, no Dia da Mulher, estamos aqui como convidada, uma mulher, uma advogada, que por mais jovem que seja, acredito que ela é muito mais jovem do que eu, né? Eu já passei dos 35, né? Então ela é mais jovem, né, do que eu, mas é uma advogada muito competente, que está ganhando envergadura a nível estadual e nacional nessa luta, nessa defesa, né, também nos direitos das mulheres, que o ramo dela de especialidade não é só o direito das mulheres, mas também o direito das mulheres é muito latente. E ela veio aqui explicar, né, o que seria essa questão de violência obstétrica. Tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar esse nome, primeiro, violência obstétrica, e muitos de vocês não sabem quais são os desdobramentos dessa violência. Então, ela veio aqui falar, conversar com vocês, esclarecer a vocês, nossos telespectadores, sobre esse tipo de violência. E estou aqui com a doutora Gisele Belchior. Boa tarde, doutora Gisele Belchior. Boa tarde, tudo bom? doutor, tudo bem? Meu nome é Gisele e primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que pela nossa construção histórica, você ter uma rádio, uma TV, um jornal, dando visibilidade para uma mulher, falar para outras mulheres sobre um assunto que é mulher é muito importante. Então eu quero agradecer a oportunidade, principalmente para falar sobre um tema que está em crescimento, juntamente com a Maria da Penha, com o feminicídio, que é a violência obstétrica. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa trocar bastante informação, que eu possa ensinar as mulheres cada vez mais a pleitearem os seus direitos. Doutora, na verdade a gente que agradece, é uma honra ter uma mulher, a honra é uma minha. competente advogada, né, que por mais jovem obrigada. que seja, já está ganhando os quadros, né, jurídicos, né, do estado do Rio de Janeiro. Eu conheci a doutora Gisele Belchior através de alguns amigos, o nome da doutora Gisele Belchior, através de alguns amigos em comuns, e que a elogiaram muito e sempre falaram e sempre ratificam que a senhora é muito competente. Eu acho que, não vou falar que não poderia ser melhor, que também tem outras convidadas, outras advogadas muito competentes que passaram no programa, até pelos últimos dias. É engraçado, doutora, eu vou até fazer esse ressalto, e até uma amiga sua, né, teve semana passada aqui, a doutora Gabriela, né, advogadas que se interessaram a vir ao programa. Eu achei
super A mulher ganhando espaço, né? É ocupando verdade. espaço social na E nossa vindo. sociedade. E vindo, né? Que às vezes a mulher fica, não vou, fica um pouco receosa e estão vindo, procurando. Tivemos a entrevista com a doutora Gabriela semana passada, né? E depois a doutora Delmindo também esteve aqui. Né? E foram super entrevistas. Então não vou fazer ciúmes a elas e a todas as outras advogadas também que estão nos assistindo, né? Dizer que... Mas estão muito bem representadas pela doutora Gisele Obrigada. Belchior e ratificadas. Doutora, mas antes de entrar no tema, eu queria perguntar até o seu currículo acadêmico. A senhora é historiadora e também advogada. Sim. Historiadora, né, ela fez uma faculdade de História e também fez uma faculdade de Direito. Doutora, eu vou querer, nas suas palavras, que a senhora explique assim, do término do 3º ano do 2º grau, a escolha da faculdade de História e posterior à faculdade de Direito, ou concomitantemente as duas faculdades. O que levou a senhora a escolher a História e o Direito como paixão? Então, também não poderia deixar de falar que a minha inspiração em fazer História é a minha mãe, que é uma historiadora, pesquisadora da área, pesquisa Leopoldina, que também é uma mulher. Então, eu acho que essa vocação veio de berço. E no meu 3º ano, naquelas dúvidas de uma jovem do que eu ia fazer, eu pensei, por que não História, né? Então, eu sempre acompanhei a jornada da minha mãe, uma mulher forte, maravilhosa, e eu pensei, vou fazer História. Prestei vestibular para a UFRJ e passei. Ao longo do meu primeiro período, eu analisando as construções sociais, os papéis, principalmente da minoria, você vai ver o movimento negro, o movimento feminista, você estuda isso tudo numa perspectiva contemporânea. Eu comecei a estudar direito um pouco melhor, porque lá a gente tem matérias que tendem a isso, o direito das mulheres, como na Constituição de 34. E eu tive uma amiga, muito amiga, que saiu para fazer direito da faculdade. E isso me despertou uma curiosidade. Eu tenho uma tia formada em direito, meu pai sempre gostou da área também. E eu pensei, por que não tentar? Então, eu fiz as duas faculdades de forma concomitante, foi muito bom em nível de experiência profissional. Sacrificante, né? Porque a faculdade de Direito já te demanda muito tempo, né? Foi bem sacrificante. Uma federal, né, também. Sim. Então, acho que te demanda mais tempo ainda, né? Foi. E estudos, tempo de estudo, né? Não é só tempo, não é tempo. Né? Não, é tempo, é dedicação. E lá eu acabei que nas duas faculdades eu desenvolvi linhas de pesquisa relacionadas à mulher. Eu acho que foi. Na Faculdade de História, foi Direito da Mulher na década de 30, na Constituição de Vargas. E na formação em Direito foi Violência Obstétrica. E é engraçado que eu sou aluna da EMERGE, da Escola de Magistratura, e eu já decidi que lá eu também vou falar sobre mulher. Lá não é monografia, né? É monografia de conclusão. A monografia vai fazer... É Vou bom juntar os mulher dois, também. né? Quem pegar sabe, as duas né? experiências, da Constituição de Vargas e vir fazendo essa parte histórica da evolução toda. do papel da mulher no parto ao longo da história. Da legislação, né? Exatamente. Vai ficar bem legal o trabalho. Com certeza. E volte aqui para estar expondo, com certeza, né, essa questão. Então, e o interesse... A senhora já falou, né, que das duas faculdades, tanto na Faculdade de História, a senhora escolheu falar sobre a Constituição de Vargas, lá de 1934, né? Isso. Né? A cabeça tá boa. Falar sobre o direito da mulher e na Faculdade de Direito falar sobre violência obstétrica. Sim. Mas isso surgiu durante a faculdade ou mesmo a senhora vendo, né, talvez algumas violências, uma discriminação? Porque eu digo o seguinte, a discriminação, só quem sabe, quem vive e quem está, talvez, né, naquele âmbito, daquele gênero, daquela classe, sabe o que é. Né? Eu digo que, assim, eu sou sensível e sou coaduno com todo o tipo de indiscriminação, eu sou contra a discriminação. Sim. De qualquer raça, tipo, cor, qualquer... Eu acho que isso desculpa a força de expressão, acho uma idiotice, né, completa, né, você discriminar alguém pelo seu gênero, enfim. Eu não vou expressar minha opinião, que eu sou um pouco mais, né, rude com relação a isso. Mas eu acho que ninguém melhor do que a classe. E o que levou a senhora talvez... A senhora viu algo na sua vida que te marcou, de discriminação contra a mulher, algo que falou, poxa, eu acho que tenho que estudar sobre isso para talvez levar maior conhecimento? Foi. Eu sempre morei em cidade de interior e quando eu passei pela UFRJ, eu tive que me mudar para o Rio. E uma vez, na rua da faculdade, eu estava de vestido
E eu me senti muito mal com todos os assédios que eu sofria do caminho de casa até a faculdade. Até que isso me fez tão mal que eu voltei para casa. Eu não consegui chegar na faculdade, eu voltei para casa determinada a trocar de roupa para ir para a faculdade. E aí eu conversando com as minhas amigas no dia seguinte, eu comentei isso com elas. E aí elas foram me inserindo em todo o movimento e eu fui percebendo essas violências, porque a violência, a gente vai ver que a violência obstétrica, ela também é assim, ela é uma violência sutil, ela é uma violência, ela é muito simbólica. E é até interessante a gente falar, porque para a gente falar sobre violência obstétrica, a gente tem que entender o papel da mulher na sociedade. O que acontece? A mulher, durante o longo do tempo, ela é subjugada. Então, assim, há uma relação de poder, há uma hierarquia de poder onde a mulher ganha salários menores, onde a mulher é rechaçada não só no mercado de trabalho, mas nas relações também familiares, domésticas. Então, você observa que a violência obstétrica, que é uma violência institucional, ela é feita nas instituições do Estado, ela também entende essa relação de poder e ela usa isso como forma de violentar a mulher, assim como na violência doméstica também. Então, o que acontece? Você, para entender violência obstétrica, você tem que entender o papel da mulher. A mulher no século XX, ela não votava, ela começou a votar na década de 30. A mulher, ela sempre foi criada na nossa sociedade para os espaços privados, que seriam os espaços para o lar, o espaço para a família. Por exemplo, a mulher, quando recebia uma herança do marido, a herança não ia para ela, porque ela não era sujeita... Ia para o marido. Ela não era sujeita de direitos. É engraçado hoje, é incabível pensarmos nisso, né? É verdade. Não, e até culturalmente, a gente fica pensando, até questão, uma criança, uma menina. Sim. Né, a criança... O que geralmente dá-se de brinquedo para uma menina? É uma educação sexista, né? Que justamente, nós temos. É panelinha para aprender a cozinhar. São brinquedos sem graça, né? E para os meninos, aqueles brinquedos com cores, luzes, sons. Brinquedos de montar. É exatamente são carros. Isso. E assim, você insere na cultura masculina a cultura do fomento do capitalista, de comprar carros bonitos, etc. Sim, tal, sim. E insere numa criança, numa menina, não, cuidado para o lar. Justamente. A mulher nasceu Aí para dá o o bebê lar. que tira a fralda, troca a fralda. Gente, você dá para uma criança um bebê que tira a fralda, ela vai trocar a fralda de alguém. Eu acho que os pais eles têm que ter uma percepção assim, porque muitas vezes a menina ela vai pedir uma coisinha, ela vai pedir uma boneca. Agora a questão é, será que essa escolha ela não está sendo manipulada pela mídia? Porque você vê as propagandas de brinquedos de homens são totalmente atrativas e você vê brinquedinhos de menina, uma vassourinha. Então assim, há uma disparidade muito grande. Então, por exemplo, a educação das meninas e dos meninos, eles sempre foram diferentes. Existiam as chamadas preceptoras, que elas eram, na verdade, as professoras que iam até a casa das meninas e ensinavam para elas nada como física, química ou matemática. Ensinavam para as meninas como ser uma boa esposa, livros de receita que eram feitos. E é por isso que eu falo a importância desse programa, porque dá visibilidade para mulheres, se mostra poder. Porque se você pensa num século XVIII, num século XIX, principalmente também no início do século XX, a mulher ela não tinha espaço. Vocês sabem como que a mulher participava, por exemplo, de periódicos e jornais? A mulher não podia escrever, ela assinava com o nome de homem. Escrevia a coluna e assinava com o nome de homem. E é engraçado que virou um macete da época, as pessoas conseguiam reparar que era uma coluna feita por mulher, porque o nome atribuído à coluna geralmente eram nomes associados à natureza. Por exemplo, coluna pétalas, coluna pérola. Então, eles percebiam, era uma forma de comunicação entre elas para saber que aquela coluna foi feita por uma mulher. Mas ela jamais poderia assinar como uma mulher. Por quê? Porque a mulher culta, a mulher estudada, ela era vista principalmente como características masculinas. É verdade. A mulher não podia ter essa instrução, porque senão ela se desvencilharia do papel dela de mulher como dona de casa e para o espaço privado. Então, você vê que ao longo da história, a mulher vai conquistando espaço. Então, eu estar aqui hoje, no Dia Internacional da Mulher, falando para uma mulher... É uma honra nossa. E é um espaço também, e nós mulheres temos que dominar. Você vê que as mulheres hoje já conseguem cursar o ensino superior, e são, maioria, mulheres. Você vê mulheres no legislativo, mulheres no judiciário. Agora, eu acho que em pequena maioria. Assim, eu acho que no judiciário... Sim, principalmente no judiciário. No judiciário... Nós temos, eu acho que eu ia falar pequena minoria, quer dizer... É minoria no judiciário. No legislativo e no executivo. Na política também. Eu acho que principalmente na política. Porque o judiciário, eu acho que tudo, é uma forma até de elogio, eu acho que tudo que depende da mulher conseguir alcançar seu objetivo é fácil para a mulher. A gente vê cada vez mais mulheres promotoras, defensoras, juízas, desembargadores, é claro, depois de muito tempo. Justamente.
ministras do STF, hoje nós temos Sim. duas, Sim. né, que é a Carmen Lúcia e a... Poxa, a Rosa Já Weber. tivemos também presidenta mulher. E isso, há um tempo atrás, seria impensável, uma mulher na política. É verdade. A mulher não podia praticar esportes. Mas eu acho que nós tivemos a presidenta, mas eu acho que ainda não consegue refletir. Hoje você chega numa Câmara de Vereadores, vou dar um exemplo aqui de Cabo Frio. Ainda não é São suficiente. duas mulheres de 17 vereadores. Em Araruama são pouquíssimas também, Né? Rio Em Araruama também. só uma. Duas. Isso. Duas, também 17 vereadores. 17 né? vereadores, sim. E tem municípios, eu posso falar municípios vizinhos aqui, que não tem mulheres. E aí, doutora, eu te pergunto, se você vê principalmente no legislativo a maioria masculina, você percebe que são homens fazendo leis para mulheres. Então, até que ponto essas leis estão, de fato, refletindo a visão feminina dessa sociedade? Até que ponto esses homens que elaboram leis estão, de fato, entendendo a nossa realidade e a nossa necessidade? Então, é muito importante a gente pensar nas nossas escolhas políticas e até sociais também, para que a gente se sinta representado. Eu vou fazer uma pergunta pessoal, doutora. A senhora falou aí que, né, a construção, a evolução histórica afirma para a gente essa construção, vamos dizer, né, essa afirmação, vou até utilizar a palavra de novo, da mulher na sociedade. Hoje, no dia de hoje, dia 8 de março de 2018, estamos no século XXI, a senhora acha que de 0 a 100, é uma pergunta pessoal. Sim. 100 é tipo... Comprometedora. Alcançou o máximo, então não vamos nunca, quantificar. O máximo nunca. Não vamos quantificar até para não se comprometer. A senhora acha que já conquistaram muito espaço? A questão de equiparação e igualdade entre os gêneros, né, já se conseguiram muito e hoje em dia quase nada? Porque eu vejo, doutor, e isso, claro, é mais comum, mas ainda... Porque eu acho que é o seguinte, nada que você te assusta ou te faz, poxa, maneiro que esteja fazendo isso, eu acho que é normal. Vou te dar um exemplo. Ver uma mulher sustentar numa Câmara, no Tribunal de Justiça. Quando você tem aquilo como surpresa, então não é uma coisa normal. Sim. Como tem aqui a doutora, assim, é surpreendente realmente. Século passado era impensável. Uma mulher está aparecendo na televisão. Uma mulher formada aparecendo e falando de outras mulheres, falando de direito. Que sempre foi uma direito profissão... das mulheres. Direito das mulheres. E o direito, tanto do direito, a medicina e a teologia, eram profissões masculinas. E hoje a quantidade de advogadas que nós temos, e advogadas brilhantes, né? Brilhante. Maravilhoso. E a gente ainda se surpreende, mas eu acho que já ganhou espaço. O que a senhora acha dessa evolução? Eu acho que tem sido uma evolução muito positiva, principalmente com as ondas de movimentos feministas que nós estamos vendo. Agora, primeiro, eu acho que a gente tem que pontuar a diferença de mulheres. Quando a gente fala de direito das mulheres, a gente não está falando das mesmas mulheres. Porque dentro desse conceito de mulher, você tem vários ramos. Então, a mulher branca, os anseios da mulher branca é muito diferente dos anseios da mulher negra. Então, se eu falo que uma mulher branca, no campo de trabalho, no campo profissional, ela ganha muito menos, a mulher negra vai ganhar menos do que uma mulher branca. Então, os anseios, principalmente legislativos, eles também são diferentes. Então, se pensarmos em mulheres brancas, pouquíssimas no campo político, você imagina a quantidade de mulheres negras. Então, isso é importante. Porque se a mulher, por exemplo, num Brasil colônia, no século XIX, no século XX, ela era privada dos espaços públicos, a mulher negra não. A mulher negra, ela já trabalhava. Então, você vê que é uma posição social diferente. A mulher negra, pela escravidão, a mulher negra já trabalhava tomando conta de crianças, de mulheres brancas. Então, você vê que as opressões, elas são sutis e elas são muito diferentes. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não entrar nesse discurso de falar de mulher no conceito geral, embora a luta, nós todas tenhamos o mesmo liame subjetivo, mas a gente tem que entender que há mulheres e mulheres. E que, quando a gente fala de opressão da mulher branca, há uma opressão ainda maior da mulher negra. Então, se a gente acha que o papel social da mulher branca é a gente não pode generalizar, porque aí a gente acaba suprimindo o direito das mulheres negras. Então, assim, o local de fala é muito importante. Então, é muito importante também pontuar isso, porque quando eu falo da violência obstétrica também contra a mulher branca, ela vai ser muito diferente contra a mulher negra. Como vai ser diferente no espaço privado de saúde, como vai ser diferente na instituição pública. Então, assim, a gente tem que pontuar muito isso. Há essa distinção. Então vamos lá. Eu ia agora pegar a senhora. Violência obstétrica. Eita. O que seria violência obstétrica, doutora? Que até quando eu ouvi, eu já falei até no início do programa, quando eu ouvi que a senhora ia falar sobre isso,
Na verdade, a senhora ia falar sobre violência doméstica, né? Isso, e depois Maria da Penha, né? a Maria da Penha, É. que também foi uma lei de grande evolução. Sim, com certeza. Críticas, antes de entrar na violência obstétrica. Críticas, como que a senhora vê essas críticas? Assim, tem gente que fala, é porque não deveria ter uma lei privilegiando, porque já existe o Código Penal que fala sobre esse tipo de violência, sobre uma lesão corporal, sobre um homicídio. Como que a senhora observa essa tão defensora e estudiosa desses temas, né, de direitos das mulheres? Eu acho que é uma conquista, porque quando a gente fala de igualdade, na verdade, a gente tem que pensar em equidade. A mulher, infelizmente, na nossa sociedade, ela não ocupa o mesmo papel que o homem. Então, violência doméstica, que é uma violência contra a mulher, de uma certa forma, ela tem que ser amparada pelo Estado. O Estado ele não pode se cegar diante disso. Então, é uma questão positiva, porque você trata pessoas que, na sociedade, elas são desiguais na medida das suas desigualdades. Então, quando você vê políticas públicas, por exemplo, como o feminicídio, como a questão da própria violência doméstica, você está tentando equiparar os papéis sociais, entendeu? Porque então, realmente acontece. Sim, né? Acontece. E a maioria das violências dentro do lar são contra a mulher mesmo, então não... Até moral, a doutora Sim, veio sim. aqui e falou, até violências morais. E eu acho que foi bem explicativo, porque até uma agressão, ela falou, até, a gente utilizou até como exemplo, sua comida é ruim e todo dia reclama. Sim. Isso é uma violência moral. Tira esse batom vermelho, não saia com essa roupa, entendeu? Então você vê... É difícil acreditar isso no século XXI, E né? são agressões tão sutis, né? Porque às vezes a mulher não repara, ela está embutida naquele relacionamento que muitas vezes é abusivo. E a violência doméstica, principalmente a doméstica, ela tem um ciclo, né? Ninguém é agressivo 100% do seu tempo. Então você vê o ciclo, o homem sendo agressivo e depois o homem pedindo perdão. E a novela demonstrou muito isso, né? Que a noveleira, é verdade. novela das 8 com o Gael e a Clara. Sim. Né, demonstrou que ele mudava de personalidade, de temperamento de uma hora para outra. Exatamente muito isso. Envolvido também pela bebida, né? E mostrou um outro tipo de classe social. Que eram pessoas ricas, né? Da novela. Sim. Gente, eu não assisto novela, não. Eu também. Já viu que eu sou noveleiro, né? Então tinha até numa classe social maior, que a gente acha que só acontece isso. Não, né? de forma alguma. Com as pessoas mais pobres e com poucos recursos. E na novela demonstrou bem isso. Mas, doutora, violência... Que é violência obstétrica? Sabemos que obstetrícia é um ramo ligado ao parto, né? Ligado ao parto e um ramo, né, da medicina. Sim. Mas o que é violência obstétrica? A violência obstétrica ela é uma violência institucionalizada contra a mulher que pode ocorrer antes do parto, na questão do pré-natal, no parto, durante o trabalho de parto, no momento de gestação também e no pós-parto. O que acontece? A mulher, muitas vezes, ela não tem a informação correta porque há um discurso científico dos médicos que a envolve no discurso onde ela acha que a autonomia dela é diminuída. Então, você vê que a mulher, ao longo da história, ela sempre, na questão de parto, ela não tinha tanto envolvimento médico. Então, o parto ele não era tratado como uma grande cirurgia, como um grande evento médico-hospitalar. Hoje não. Hoje a maioria dos partos eles vão acontecer em hospitais. Isso vai trazer uma série de consequências. Uma delas é esse discurso médico, a imposição de cesáreas eletivas, que também é muito complicado. O que acontece? Pensando num caso concreto. Você grávida de 8 meses, fez todo o acompanhamento de parto junto com o seu marido ou não, tem muitas mães solos também, e no final ele te fala, Gostei da mãe solo. Mãe solteira é muito feio, né? A gente tem que começar a abolir também. Então, até porque mãe solteira não é um estado civil, né? Mãe solteira, não, ela é mãe solo. Verdade. E hoje tem muitas mulheres optando por ser mãe solo também. Muitas. Pois é, tem a artista, artista, né? Homem, mulher fala assim, homem serve pra quê, né? Você serve pra quê pra sua mulher? Só pra punhar ela. Então, você vê que a violência obstétrica ela é uma violência sutil, porque ela está totalmente mascarada por um discurso médico. Voltando para o caso concreto, você vê uma mãe com 8 meses chegando e falando para o médico, olha, eu quero ter um parto normal. Esse médico, muitas vezes, vai usar o discurso científico para te convencer do contrário. Ele vai dizer, por exemplo, que há alguns mitos da violência obstétrica, que a criança está com voltas no pescoço, que está atrapalhando a oxigenação da criança. A mulher não tem dilatação suficiente para parir aquela criança. Sendo que, engraçado, isso nunca foi um problema, né?
essa questão da dilatação, as índias e todas as mulheres que tinham filhos com parteiros não tinha essa questão, né? É verdade. É um discurso novo. E o que acontece? A gente tem que observar. Mas aí eles fazem esse discurso para fazer o parto cesárea? A maioria das vezes sim, principalmente em rede privada. A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que o saudável para um país em desenvolvimento é que você tenha aproximadamente 15% dos partos cesáreas. Ou seja, a cesárea não deveria ser, pela Organização Mundial de Saúde, uma opção da mulher. A cesárea, que ela é uma cirurgia mesmo, onde você vai ganhar uma anestesia, você vai ter um corpo médico, ela tem que ser usada para casos estritos mesmo. Não é para qualquer tipo de parto. Então, o que acontece? Por uma construção capitalista das coisas, o discurso médico que envolve a cesárea é mais lucrativo com o médico, principalmente na rede privada, porque a quantidade de equipamentos que se gasta também é um pouco maior, e isso, no final, acaba sendo mais lucrativo. Eu acho que até os planos de saúde, acho que, não sei se pagam, na verdade é um desconhecimento meu, não estou afirmando, mas eu acho que até deve pagar mais por uma cesárea. Pagam, porque é uma intervenção muito mais cirúrgica, direta. Você tem anestesista, você tem várias pessoas. É um corpo pessoas. médico, né? Então, o que acontece? A mulher, muitas vezes, ela é levada por esses discursos, esses mitos da violência obstétrica. E isso tira o papel primário da mulher no momento do parto. E a mulher, ela tem um corpo que, na maioria das vezes, ele é preparado para gerar um filho. Mas isso tira a autonomia da mulher e bota como principal elemento. Isso seria considerado uma violência obstétrica? É. A imposição de cesáreas eletivas é considerada uma violência obstétrica. A mulher, ela tem o direito a escolher o modelo do parto que ela prefere. A questão é que é o que eu estou falando. Você, com 9 meses, de frente para um médico, já teve casos, inclusive, do médico assinar um termo. Olha, eu estou te falando que, no seu caso, a cesárea é o mais indicado. Você está assinando um termo que qualquer coisa que aconteça com o seu filho é de sua responsabilidade. Eu não assinaria, você assinaria? Não, ninguém assinaria. É um discurso médico muito forte. Então, é muito complicado você nadar contra a maré. Então, você vê que a Organização Mundial de Saúde, como eu estava falando, ela pressupõe um valor de 15%, que é o normal, o saudável. 75% de partos normais e 15% de cesáreas. Seria assim, cesáreas, E sabe quantas as redes privadas fazem de cesáreas aqui? Deve ser 90%. 85% em média. Olha a quantidade de partos cesáreos. Agora, doutora, vamos lá, até fora, quer dizer, é dentro do tema. Essa questão de cesárea e parto normal também não seria uma questão cultural? Principalmente cultural também. Porque existe, né, muitas histórias. Mas esse é um movimento mundial. Eu não sei o que tem. Para o parto normal, né? Agora tem sido para o parto normal, mas o crescimento das cesáreas no século passado, no final do século passado até o início do XXI, foi enorme. Então, agora que as mulheres estão tomando consciência de que o corpo está preparado, e principalmente porque elas querem vivenciar esse momento, elas têm optado muito por parto natural. A questão aqui é sempre a autonomia da mulher, é a informação que é passada, e é aí que vem a violação de direitos, que é a questão da informação. E no pré-natal, existe alguma... Tem mulheres que não fazem pré-natal, não conseguem agendar pré-natal. Sendo que isso seria também configurado uma violência obstétrica? Com certeza, violência obstétrica. Você não marcar um pré-natal. Um tipo de violência obstétrica que acontece muito, principalmente em cidades grandes, é a mulher, ela tem o direito de saber aonde ela vai ter o filho. Ela tem o direito de saber o hospital onde ela vai ganhar a criança. E isso muitas vezes não é informado para ela. E detalhe, muitas vezes ela chega na rede hospitalar, não tem vaga e ela vai ser transferida para uma outra rede hospitalar, quando ela não espera 15 horas. Então, você vê mortes de crianças, de mãe. Em 2002, teve um caso que foi parado... Foi o caso da Juliana Pimentel. Ela tinha 27 anos e parece que ela ficou esperando ela estava com infecção, já tinham constatado a infecção nela, mas ela foi transferida para um outro hospital que perdeu o prontuário dela. Chegando no outro hospital, não tiveram a ideia da dimensão da infecção dela e ela faleceu e a criança também. E isso foi denunciado. E o Brasil foi multado. Ela foi denunciada para o Comitê de Mulheres da ONU. O Brasil foi multado por violência obstétrica. Ela entrou em trabalho de parto? Ela entrou em trabalho de parto. Aí foi para um hospital? Foi para um hospital. Só que ela teve infecção porque ela esperou, acho que cerca de 15 ou 18 horas no corredor. Não foi atendida. Até que resolveram transferi-la para o hospital. Depois de 15 ou 18 horas esperando no corredor, resolveram transferi-la. Isso tudo durou 2 dias com ela. Detalhe, ela desmaiava de dor. Então, assim, e a família recorreu à ONU e o Brasil foi multado. Em 2011, o Brasil foi multado. Também levou um tempo, quase 10 anos, mas o Brasil foi multado. Então, você vê que a violência obstétrica ela tem ganhado vulto, principalmente internacional. E doutora, talvez tenham pessoas que estejam nos assistindo agora que tiveram casos dentro da família e não consideram isso, talvez, como uma violência obstétrica. Então, eu acho que é importante a gente pontuar
quais as práticas a Organização Mundial de Saúde pressupõe que sejam práticas violentas. Isso é importante. É importante. Então, por exemplo, você, mulher, tem direito a uma anestesia. Se você chega no hospital, e principalmente na rede pública, eles alegam que não tem anestesia com você, é uma violência. É uma violação de direitos e vocês podem pleitear os seus direitos na justiça. Depois a gente vai explicar um pouco melhor como você faz. Você, mulher, você tem direito a um acompanhante. É uma lei do acompanhante. Calma aí, vamos primeiro para a anestesia. Sim. Vamos falar da rede pública, porque eu acho que é mais sensível, porque quem tem condições de pagar uma rede particular ou quem tem um plano de saúde, talvez não passe por questão disso. Então vamos lá, na rede pública, a pessoa, né, a mulher, ela entra em trabalho de parto e ela chega na rede pública e fala assim, olha, eu quero um anestesista. É direito dela. É direito dela ter anestesia e muitas vezes isso é negado. Bem como é direito ter água, alimentação. E os médicos negam. Tem muito relato de mulher que não conseguiu beber água e teve um trabalho de parto de 24 horas e não teve ingestão de líquido. E a Organização Mundial de Saúde, porque, primeiro, para a gente se pautar, como não há grandes leis e leis que regem o nosso ordenamento jurídico, a gente aqui no Brasil, a gente vai se pautar principalmente por princípios constitucionais. E como, principalmente em rede privada, relações contratuais, que aí vem a boa-fé do Código Civil e tudo mais. Agora, a questão, o que a gente se pauta, principalmente para as leis municipais, Araruama tem uma lei municipal, São Paulo também tem uma lei, Santa Catarina, no ano passado, também fez a lei de violência obstétrica. Fica até a ideia para Cabo Frio, quem sabe. É verdade, quem sabe, é verdade. Então, a gente sempre se pauta pela questão do rol da Organização Mundial de Saúde, de práticas que ele considera desaconselháveis. E tem muitas práticas que eu garanto que vocês, com certeza, vão se identificar. Como na hora de fazer não doeu, quando a mulher chora de dor. Você vê que é uma violência sutil, é uma violência que passa a ser normal, né? Naturalizada, né? Isso aí, eu acho que são práticas deixar naturais. a mulher naquela posição ginecológica com a porta aberta no meio de um hospital, com homens passando. Tem muito relato sobre isso. E isso viola flagrantemente a dignidade da pessoa humana. Então, você vê que são inúmeros, por exemplo, a manobra de Cristeller, que a gente estava até conversando sobre isso. Porque, como com o advento no mundo capitalista, os médicos eles querem acelerar o processo do parto. Vamos lá. O que seria uma manobra de Cristeller? Explica o que é a manobra para depois... Então, a manobra de Cristeller é a enfermeira, o médico, o corpo médico, para acelerar o seu parto, justamente ou para desmarcar, para não ter que desmarcar uma caderneta de pacientes e tudo mais, eles sobem em cima da barriga da mulher e faz força para a expulsão da criança. E é engraçado que a minha mãe sofreu com isso. A minha mãe teve hematomas enormes no meu parto, por causa da manobra de Cristeller. Então, você vê um movimento empurrando a barriga para que acelere a saída do bebê. Então, isso para acelerar a saída? É para acelerar. Por quê? Muitas vezes eles justificam, não, porque não está saindo, não, só para acelerar, né? É porque muitas vezes, principalmente na rede pública, você não quer esperar a dilatação da mulher, e às vezes isso vai demorar realmente, às vezes mais de um dia, e você quer acelerar esse parto. Então, você vê a partir daí milhões de violações, como a manobra, que pode perfurar a costela da mulher, deixa muitas vezes os bebês asfixiados mesmo, sem oxigênio. Isso também é considerado uma violência. Total, uma violência obstétrica, total. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma prática totalmente desaconselhável. Então, vamos lá, a gente deu o exemplo da anestesia, que a mulher tem um direito. Anestesia, água, jejum de água e de comida, você não precisa fazer isso com ela, é desnecessário, de acordo com a organização. Tem que ter o direito de beber água. Sim, com certeza. Há um limite de tempo? Não há. A Organização Mundial de Saúde ela não entra nesse parâmetro. Eu acho que aí é bom senso, entendeu, do hospital. Do acompanhante também falamos, que é muito importante. Tem o acompanhante. Essa questão do acompanhante, doutora, é uma das maiores reclamações. Justamente. Existe uma lei... Existe. Hoje, mas uma lei no Brasil... No Brasil. Que o quê? Que autoriza... Autoriza a mulher a entrar no momento do parto dela com um acompanhante. Leia-se, não precisa ser um homem, pode ser a mãe, pode ser uma doula contratada pela gestante. E o que eles alegam, principalmente... Explica pra gente o que é doula. A doula é uma mulher que geralmente as mulheres contratam para que faça acompanhamento no parto. Para que tenha... Seria uma parteira. Isso, é isso. Mas que vai te ajudar de outras formas. Exatamente. Que vai fazer uma massagem, que vai conversar e te explicar técnicas de respiração, para que você tenha o filho de forma menos dolorosa. Entendeu? Que vai te ajudar também na questão da informação do que é necessário e do que não é necessário num parto. Mas hoje... contratar uma doula não é tão acessível assim, apesar de ser importantíssimo, eu acho o trabalho delas fundamental. Muitas mulheres não conseguem contratar uma doula, o que não significa
que elas têm que ter violação de direitos também. Claro. Agora, a mulher ela pode escolher um acompanhante para entrar. E o que eles alegam, principalmente na rede pública, é que não há espaço para um acompanhante na sala. E aí a mulher se sente Agora, o vulnerável, acompanhante, né? ele entra, ele pode acompanhar todo o trabalho de Acompanhar parto? todo o trabalho de parto, acompanhar o parto até o Esse fim. é o direito de toda mulher grávida? Direito da mulher, quando espelha o filho, ter o primeiro contato com ela. Muitas vezes eles tiram a criança direto ou para uma incubadora ou para fazer as E essa questões lei necessárias. do acompanhante, essa lei existe, então? Essa lei existe. E agora, caso seja negado, é uma violação. Total. Uma violação, inclusive, no Tribunal de São Paulo já tem acórdão sobre isso. De hospital sendo punido pelo não acompanhante. Deve ser ressarcimento dando moral, é claro, né? Dando moral, com certeza. Pra mulher. Pra mulher, sim. Então ela tem E é direito engraçado à anestesia, que o dano... tem direito a comer, tem direito a acompanhante. Não, e o dano moral foi até o valor da internação do hospital. Ah, é? Ela meio que fez no compensou, final, né? O parto gratuito, né? É até engraçado, eu tava lendo o acórdão, achei interessantíssimo. Eu não acho que compensa, né? Porque até Não, isso. sim. É porque eu acho que até um dano moral, né? tanto da sim, mulher não, quanto da não pessoa, compensa, do acompanhante, né? Não, né? Ali. Então ela tem direito à anestesia, tem direito a se alimentar, sim. tem direito ao acompanhante. A informação, de maneira geral, do hospital que ela vai ter o parto. Agora, a gente falou da manobra. Isso, da manobra. Essa manobra, se consentida pela mulher, ela pode ser realizada, vamos dizer assim. A gente, aqui, fulana, a gente está aqui, a gente tem que fazer esse tipo de manobra porque seu filho não vai sair. Né? Se consentida, ela pode ser realizada, ou mesmo a mulher não indo, né, concordando com essa manobra, ela não pode ser realizada. Como não há uma lei que vede expressamente esse tipo de manifestação do médico, o que a gente entende, principalmente pela autonomia da mulher, bem como anestesia, ela não precisaria de uma anestesia. A gente entende que pela autonomia da mulher, tudo conversado de forma bilateral pode ser feito. Agora, eu acho que como nessa questão da manobra, eu acho que a mulher, que claro, na hora realmente mas do parto, você sabe por que a manobra? Tão sensível. Ah, sim. Para se decidir. É esse o problema do discurso médico. Ele diz que é necessário e você, no momento, principalmente se não tiver um acompanhante, você fica totalmente vulnerável e você aceita qualquer discurso, não é mesmo? É verdade. Em prol da família, em prol do seu filho. Há um outro tipo de violência que a gente pode citar? Há inúmeros outros. Essa questão da manobra de Christeler, né, que é subir em cima da barriga, ele é feito principalmente pela posição de litotomia. Pela Organização Mundial de Saúde, também pelas leis que eu citei aqui, a mulher ela tem o direito de escolher a posição que ela vai ter a criança. E se você imaginar, até pela lei da gravidade mesmo, a melhor forma de expulsão da criança, a melhor forma da mulher parir é de cócoras. Ela não é nunca daquela posição que a mulher deita na maca. Entenda-se, se a mulher se sentir mais confortável dessa forma, que seja feito. Mas a mulher ela tem o direito de querer ter o parto de outra forma. Tanto que, atualmente, com essa questão do parto humanizado, a maioria das mulheres tem decidido ter a forma não daquela posição ginecológica, da litotomia. A mulher ela tem optado, na maioria das vezes, ou a ter bebê numa banheira, ou a ter em pé num chuveiro. Tem muitos vídeos bacanas sobre isso. Por quê? Porque é até questão da gravidade, da fisiologia do corpo. Então, muitas vezes, a manobra de Christeler, ela vai ajudar na expulsão da criança, principalmente pela posição escolhida. Pela posição escolhida, não. Na verdade, na maioria das vezes, imposta. É que imposta. Eu acho que 99,9% das posições... Você não tem nem essa questão de debater isso, né? Com o eu médico. acho que já você entra e está pronto. É uma violência a mesa também. de parto já está pronta, você fica lá aguardando, né? Eu acho que a mulher não tem nenhum direito de escolher. É isso que eu ia perguntar para a questão da informação, né? Hoje as mulheres aí grávidas ou que pretendem ter filhos, que estão assistindo aqui o programa da doutora Gisele Belchior, advogado está fazendo esse esclarecimento muito importante para gente e para os pais também, né? Sim, claro. Não só mulheres, né? Os pais também que estão ouvindo, os homens que estão ouvindo. Até porque direito de acompanhar o parto é um direito dele também, né? Justamente, eu até comentar isso. A questão do dano moral não é só da mulher, é do pai também, que quer ver ali o filho. Ou do acompanhante, da mãe, da avó, etc. Exatamente. Uma mulher, doutora, que está ouvindo o seu programa, ou assistiu o seu programa, está tendo conhecimento de todas essas formas de violência e que, para mim, e talvez para a grande maioria, nunca teriam esse nome de violência, nunca seria qualificado como uma violência, talvez como um procedimento normal, né, de um parto. No seu pré-natal, há como judicializar para requerer isso? Ou talvez só depois
né, a compensação desse tipo de situação? Olha, judicialmente ainda não tem caso aqui onde a mulher judicialmente vai requerer as preferências dela, não. Isso geralmente é conversado com o médico. E as mulheres vão ingressar no judiciário quando já há violação de direitos. E é muito complicado justamente por isso. Vocês, mulheres, precisam entender o que é uma prática violenta e o que não é, para vocês acessarem o judiciário. É verdade. Porque se a gente está falando aqui, e foi bom a doutora estar citando e estar exemplificando, a questão da anestesia, volto a repetir. A ocitocina também. A questão da anestesia é um direito da mulher. A questão da posição e local onde a mulher quer ter o parto. É claro, né, doutora? A gente fala local aqui, quero ter o parto em casa. Aí você vai ter que contratar uma equipe, uma pessoa que é assistida pelo SUS. Não, eu quero ouvir lá o programa da doutora Gisele Belchior. Imagina, doutora. A pessoa vai estar indo para o posto de saúde aí, o seu obstetra. Olha, eu ouvi o programa da doutora Gisele Belchior, Noite Jurídica, e ela falou que eu poderia ter o parto em qualquer lugar. Então, eu quero ter o parto em casa. Não pode. Não tem como. Aí vai ter que ir para o hospital. Contratar. E tem muitas Seria um hospital, né? O local hospital, talvez. O local hospital, mas você tem estivesse preparado para isso. E você tem hoje hospitais, por exemplo, em São Paulo, tem hospital já que fazem um banheiro preparado para a mulher, caso a mulher queira parir no banheiro, hospital público. Já em São Paulo. Hospital público, referência. Agora, a questão que fica o que eu aconselho às mulheres, principalmente as que vão ser mães, é pesquisar sobre o tema. Muitas vezes a gente não pesquisa o tema, porque são práticas reiteradas já há muito tempo. Passa a ser comum, né? E isso gera um problema muito grande, porque isso gera uma aversão a partos normais. Porque as histórias que se ouvem de partos normais são partos totalmente doloridos, são partos que vão demandar você ficar 2 horas sofrendo de dor, e nem sempre é assim. Geralmente, quando é assim, é por práticas violentas também. A senhora citou a questão da injeção, né? Da vacina. A ocitocina, que eles apelidaram de sorinho mágico, é um sorinho que você aplica na mulher para reduzir o intervalo de contrações. Isso significa acelerar o processo do parto. E é um soro que é muito complicado para a mulher, porque as mulheres narram que é totalmente doloroso. Agressivo, né? Agressivo. E esse soro ele é aplicado principalmente para partos normais, para você acelerar a contração e a mulher conseguir expelir a criança. Então, quando a gente pensa em um parto normal doloroso, a gente pensa principalmente por causa do sorinho mágico. E é recorrente a aplicação desse soro? É recorrente. A Organização Mundial de Saúde é veemente em falar que é desnecessário. Acontece que, para um corpo médico, talvez não seja vantajoso, principalmente pela troca de plantões. Você esperar o trabalho de parto de inúmeras mulheres. Então, você apressa o parto de todas essas mulheres. E aí elas sofrem. Essa faz ali daquele plantão. E acabou isso. Agora, a ministrar esse soro, que é apelidado de... Sorinho mágico. Sorinho mágico. A mulher tem que ser avisada, comunicada? Tem que ser informada. E ela tem o direito de dizer sim ou não? Tem o direito de dizer sim ou não. O médico vai falar assim, vou aplicar esse soro aqui que vai adiantar seu parto. Numa realidade jurídica, tudo que é feito no corpo da mulher no trabalho de parto, porque a gente não pode encarar o parto como doença. O parto não é uma doença. Pelo contrário, é vida, né? É um processo fisiológico do corpo da mulher. Então, tudo que é feito no corpo da mulher, ele deve ser informado. E aí que geram os problemas. E a informação, ele é um direito previsto na Constituição. Está no artigo 5º, está no na Declaração de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. E você vê que a mulher não tem a informação prestada de forma correta. Por exemplo, uma outra prática que gera danos incríveis às mulheres e que nunca é informado para a mulher é a episiotomia, que é um corte no canal vaginal da mulher para que a criança saia de forma mais rápida. Eles sempre falam que a mulher não tem passagem suficiente, então eles têm que ir com bisturi e abrir. E já teve casos de mulheres conseguindo indenização também no Judiciário de São Paulo. Também São Paulo é campeão assim, de jurisprudência sobre violência obstétrica, porque a mulher ficou com uma cicatriz enorme. E isso mexeu totalmente com o seu psicológico, a ponto dela não ter mais relações sexuais com o marido durante uns 5 anos. Até o corte é considerado como uma violência Violência obstétrica. E é uma das maiores violências obstétricas. É porque mexe com né? É agressivo, não querem esperar o trabalho de parto da mulher, então eles aceleram de tudo que é forma e geram traumas para a posterioridade. Por quê? Porque isso gera, na maioria das vezes, uma cicatriz. E muitas vezes, na hora de dar o ponto depois do parto, eles acabam apertando.
Isso gera muita dificuldade na relação sexual depois e na questão de autoestima, de você se olhar e ter uma enorme cicatriz ali. Então, assim, eu aconselho que vocês olhem, se vocês escreverem na episiotomia nos sites de busca da internet, vocês vão olhar cicatrizes que são muito lamentáveis e de práticas que são desnecessárias. É claro, há hipóteses e hipóteses. Tem casos realmente que é aconselhável. Agora a questão é, esse liame, a maioria das vezes Isso que eles eu ia falar dizem... agora. A maioria das vezes eles vão imbuir a gente num discurso onde a gente acha que é necessário. A questão é, a episiotomia, ela deve ser sempre informada à mulher. Agora, e o tamanho? Como a senhora falou, existe o tamanho é a arbitrariedade do médico. Né? Porque é uma agressividade tão grande, Sim. uma violência, eu acho que talvez seja a maior das violências é uma das maiores, obstétricas. Porque gera marcas físicas, né? Justamente, isso que eu ia falar. Então, a gente lida... mas aí também tem violências psicológicas também. Sim, é porque a gente considera mais, porque principalmente quando você vai pensar num judiciário, você prova de forma muito mais fácil uma violência que é física. Justamente, seja, né? Pois é, seja a manobra de Cristaller, que gera fratura na costela, então você consegue ingressar no judiciário. Agora, as violências psicológicas, que são talvez até mais recorrentes do que as violências físicas, elas dificilmente conseguem ser provadas. E aí a importância de entrar sempre com acompanhante, de fazer valer esse direito. Porque você com acompanhante, você de uma certa forma, você se sente mais segura, até para exigir, não faça a manobra de Cristaller, não faça a episiotomia, não me aplique o sorinho. Quando você tem um acompanhante, a mulher se sente muito mais empoderada. E aí a importância, não só como um processo, numa possível testemunha que está olhando tudo, como uma pessoa para zelar pela sua saúde também. A utilização do fórceps também é considerada uma violência? Também tem acórdão. Fórceps, quem não conhece, é um instrumento médico, né, que abre canal vaginal, Sim. Né? Talvez evitando até a episiotomia, né? Sim, a episiotomia, que é o rasgo. Até evitando talvez porque o fórceps ele é usado menos agora, mas também tem jurisprudência dessa vez do Rio, de uma criança que ficou com a cabeça dilacerada. Foi, aí o médico respondeu por homicídio culposo. Por causa da utilização de fórceps e foi provado que não tinha necessidade. É porque o fórceps parece um bico de... É uma tesoura, e você puxa a criança, né? Com fórceps, né? E é uma violência contra a mulher. Então, assim, eu acho que é tudo questão de informação. Vocês têm que pleitear o direito de vocês, pesquisar. Porque há violências que são muito sutis e que perpassam o físico, entendeu? E isso causa consequências. Por exemplo, uma mulher que tem o primeiro parto normal e é um parto sofrido... Ela vai voltar a segunda vez para o normal ou ela vai para cesárea? Cesárea. Então você Às vezes não tem nem outro filho. Exatamente. É tão traumatizante. Essa experiência que a pessoa não... E não era para ser, né? Era a mulher para ser protagonista daquele momento e ser um momento que a gente considera como mágico. Justamente. E não é. Então a mulher que sofre no primeiro parto, ela vai para cesárea no segundo parto. E aí vira um ciclo vicioso. Então, mulheres, façam valer seus direitos, pesquisem sobre isso e tem muita informação legal, tem muita jurisprudência importante e principalmente a questão do prontuário. Quando a mulher sai, isso foi uma alteração no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente do ano passado, vocês, mulheres, têm direito a exigir qualquer tipo de relatório, prontuário, boletim, e neles, isso é importante exigir, principalmente quando vocês saem do hospital ou da maternidade que vocês estejam. E neles devem estar constando a manobra de Cristaller, se for feita, a episiotomia. Isso deve constar se você entrou com um acompanhante ou não. Nele deve constar tudo. E é engraçado que muitas mulheres relatam que não têm direito a esses prontuários. Então, quando você não conseguem ter acesso, eles alegam que não tem. Mas agora isso não é mais desculpa. Vocês levem o Estatuto da Criança e do Adolescente que está previsto no artigo 9º. Qualquer coisa, entre em contato também com a doutora Gisele Belchior lá pelo Facebook. Não, e no artigo 9º está previsto que essas instituições elas devem guardar o prontuário por 18 anos. Então, mulheres... Só na maioridade do filho. O filho vai fazer 18 anos, acabou o prontuário. Mas então, até lá, olha, não caiam no discurso de que não temos prontuários. Exijam, sim, os seus direitos, que é principalmente a partir daí que vocês vão conseguir acessar o judiciário. Não, com certeza. Doutora, então, toda essa questão dessa violência obstétrica, talvez chegando a uma conclusão... Sim. O que não for normal e o que é normal é o seu bebê, né, sair do ventre da mulher naturalmente, através de um parto normal, sem qualquer intervenção mecânica e nem física. Isso. Sem ser anuído pela mulher. Então vamos lá. O que seria normal? O que normal é a mulher entrar em trabalho de parto
ir ao hospital, ficar no hospital e ali nascer o seu bebê. Tudo acima disso é considerado uma violência obstétrica. A mulher entrou em trabalho de parto, chega no hospital, eu quero anestesia, o médico diz que não. Violência obstétrica. A questão... Ela botou ela na maca, ela quer ficar de cócoras ou... Violência obstétrica, sim. Ela não quer, o médico fala assim, não, eu vou ter que fazer o procedimento, me desculpa, manobra de Cristalear. De Cristalear. Ela diz que não e ele faz... Violência. Ele fala que vai cortar. Não, vou precisar talhar, né, cortar, sim. Abrir uma incisão aqui no seu canal vaginal para que saia o bebê. E ela fala, não, vamos tentar expeli-lo naturalmente. E ele mesmo assim faz. Também é considerado? Também é considerada violência. Tudo vai ser violência obstétrica a partir do momento que não há o consentimento da mulher. Não há problema em inúmeras práticas médicas se há o consentimento da mulher. A questão, o que não é normal, é o que a mulher não está feliz. É o que a mulher não seja o centro do parto. Tudo isso não vai ser normal. Então, há mulheres que querem realmente, eu já vi muita mulher dizendo que quer sentir a dor do parto, que para ela isso é importante. Bem como é normal uma mulher não querer sentir as dores e exigir a anestesia. A questão é que a gente tem que ponderar porque essas práticas elas são feitas de formas recorrentes e sem a devida necessidade. Então, você vê que há casos realmente onde a mulher vai ter que se submeter a uma episiotomia. A questão é que é a minoria dos casos, e não 95% dos casos de cesáreas, isso não seria necessário, e não as práticas que a gente vê. Então, é o que eu sempre falo, o ideal é você sentar com o seu médico e com a equipe médica que vai te assessorar no momento do parto, e você já deixar pormenorizado tudo o que vocês querem e não querem que seja feito. E, se possível, tentar fazer uma questão assinada, um papel, que você diga, olha, eu quero entrar em trabalho de parto normal, eu não quero a ocitocina, eu quero ter o meu filho com a litotomia. A questão é que a gente sabe que, na prática, isso não é tão fácil, principalmente se você pensar numa rede pública. Agora, é direito da mulher ter acompanhante, o médico a acompanhá-la durante todo o parto e, principalmente, a escolha do hospital. Então, é um direito que você pode fazer valer. Entendeu? É questão da informação, que isso muitas vezes é negado pela mulher. E é a partir daí que vem uma violação de direitos incríveis, entendeu? É que eu acho que, acho que o pior dessa questão aí é a falta de informação para a mulher. Acho que muito, como eu disse, é um tema pouco explorado. Na verdade, como eu havia dito aqui, nós temos 8 anos de programa e é a primeira vez que nós falamos de violência obstétrica, né, aqui no programa e a abordagem desse tema. Eu acho que é o seguinte, doutora, e eu vou te fazer talvez a última pergunta, porque o nosso tempo, eu disse que passava rápido, né? Passa bem rápido, foi um prazer enorme. 5 minutinhos só. E para provar, doutora, assim, vamos lá. A pessoa ouviu o seu programa, passou por isso, falou, poxa, o médico fez uma incisão, eu não queria, ficou assim, assado. Essas pessoas, elas podem procurar a justiça, doutora, elas podem procurar um advogado, elas podem procurar a Defensoria Pública, o Núcleo de Práticas Jurídicas, enfim, um meio de serem ressarcidas desses danos sofridos por ela no momento do parto? Sim. Ou até antes do parto, né? Como a senhora deu exemplo do pré-natal. Sim, até antes do parto, se ela não conseguir fazer o pré-natal ou o médico tratá-la de forma ostensiva, que é o que a gente vê muitas vezes, a mulher ela pode ingressar no judiciário de diversas formas. No Rio tem o NUDEM, que é o Núcleo da Defensoria especializado em direitos da mulher. E lá você vê, por exemplo, as mulheres que tinham filhos com microcefalia e tudo mais, eles procuravam bastante o NUDEM, é um núcleo muito bacana para quem quiser procurar. Mas você pode acessar o judiciário também através de um advogado. A questão é, como se percebe, é uma violência muito sutil. A questão é, o ideal é que vocês, mamães e mulheres, reúnam provas sobre isso. Ou seja, saindo do hospital com toda a documentação referente, procurar testemunhas da prática, quem sabe filmagem. Teve um processo de São Paulo que filmaram a mulher quase tendo a criança no corredor, foi negado atendimento a ela e é uma violência obstétrica, tem filmagem sobre isso. Então, assim, você tem milhões de jurisprudências e a mulher vai ingressando no judiciário pleiteando esses direitos. A questão é buscar o judiciário. Por quê? É assim que se faz valer o nosso direito. Porque, infelizmente, se a gente não fizer valer... quando a gente não pleiteia os nossos direitos, o que se entende é que não está sendo violado.
Então, a partir do momento em que não há mulheres pleiteando os direitos na justiça ou debatendo sobre isso aqui nesse programa, o que se entende é que está tudo bem, que as mulheres não estão. Está tudo bem. Tanto que em São Paulo o Ministério Público já juizou uma ação civil pública contra um hospital particular. Porque a quantidade de mulheres referentes àquele hospital particular, não sei se eu posso falar o nome, é um hospital privado de São Paulo. A quantidade de mulheres que procuraram o Ministério Público para fazer denúncia depois foi muito grande. Sobre violência obstétrica naquele hospital. E olha como é assim importante. Foi instaurada uma ação civil. Não, é importante até mesmo para mudar as leis. A gente vê municípios nacionais. Nós não temos leis gerais, sim. São leis... temos uma lei geral. Não, né, são leis federal, esparsas. através dos nossos congressistas lá, para falar sobre isso, falar sobre o tema e abordar o tema. Então, o que se parece é uma prática normal. Né? E realmente, e a senhora falou no início do programa que as leis, assim, as mulheres ganharam algumas leis de proteção justamente por causa da evolução e por causa da grande quantidade de casos que foram explorados pela mídia, foram divulgados pela mídia, viraram estatística e falaram, não, calma, tem alguma coisa errada. Por que tantas mulheres se apanham dentro de casa? Então, tem alguma coisa errada, alguma coisa nós temos que fazer. Por que tantas mulheres morrem decorrentes de relacionamentos? Tem alguma coisa errada. Porque muita gente, os críticos falam, porque não precisaria. Gente, não há morte de irmãos. Talvez se tivesse morte de irmãos, isso teria sido previsto por uma lei. Né? Então, acho que tem que realmente buscar o seu direito. Eu acho que esse também é o intuito do programa, doutora. A senhora vir com esse tema para o programa é muito importante, que está esclarecendo e fomentando, incentivando as pessoas a buscarem seus direitos. Né? É tudo uma questão de visibilidade, né? Quando você dá voz a essas mulheres, o direito das mulheres começa a ser assegurado de forma muito mais veemente do que era. Então, quando você fala de violência obstétrica, que é uma violência nova, e você começa a ocupar os espaços com esses discursos, você também acaba fazendo com que o judiciário entenda dessa forma, com que você fomente o legislativo para que façam novas leis e assim nos proteja. Então, no final, o que a gente percebe é que mulheres protegem mulheres. Então, eu queria deixar principalmente esse recado, você que tem uma mãe, uma tia, uma vizinha que passou por uma violência obstétrica, encoraje ela a procurar o judiciário, porque isso não é uma causa individual, isso diz respeito ao direito de todas nós mulheres. É verdade. Então, quando uma mulher ingressa no judiciário e ganha uma indenização, que a gente sabe que não vai suprir o momento perdido, supre, né? mas ela ganha visibilidade e dá voz também a outras mulheres que buscarem o judiciário. E quanto mais buscarem o judiciário, menos as práticas vão ser recorrentes, é o que se espera. Justamente. Então, é muito importante, mulheres não se calem. E mulheres empoderem outras mulheres, que é maravilhoso. No final, somos nós por nós. É verdade. Nós também, homens, também gostamos de empoderar as mulheres. Gente, aproveitando esse gancho, doutora, eu disse para a senhora que ia ser rápido. Né? Às vezes a gente fala, não, 1 hora de programa, 1 hora de programa. Se passa Foi bem rápido. De dedos. Né? A gente estava conversando antes do programa, iniciou-se o programa e já acabou o programa. Já passou 1 hora, até mais de 1 hora. Foi um prazer. O Orton aqui está me dando esporro, o Fabiano também. Calma aí, Fabiano. Só mais um pouquinho. Mas eu queria, acho que não poderia ter tema melhor para a gente estar falando no Dia Internacional das Mulheres. Né? Um tema de pouquíssima divulgação, pouquíssima informação, e a doutora Gisele Belchior se prestou a vir aqui no programa para estar esclarecendo para você, não só a mulher que está nos assistindo, mas também para os homens, está trazendo esse esclarecimento e esse conhecimento a vocês que estão nos assistindo. Então, foi de suma importância, foi de extrema importância a gente estar falando isso, uma violência direta e recorrente. Eu ia falar violência normal, mas não quer nenhuma violência normal. É naturalizada. Isso, naturalizada contra as mulheres e que as pessoas não divulgam, não falam, não conversam. Então, a doutora Gisele veio trazer esse esclarecimento no Dia Internacional da Mulher. Doutora, vou passar para as considerações finais, bem rápido, senão o Orton Fabiano morre ali. Muitíssimo obrigado pela visita. Prazer convido foi meu. A voltar ao programa. Será uma honra. Novamente, para falar de novos temas. Eu sei que não é só o campo, mas que em 2 faculdades a senhora estudou Direito das Mulheres. Né? Mas sei também que não é só esse seu campo de trabalho. Então, já convido a voltar ao programa para estar falando sobre esse tema. Doutora, passar para as suas palavras finais. Será uma honra e eu quero agradecer o convite. Como eu falei, a mulherada está ocupando os espaços. Então, você ter um espaço público para você passar uma informação
que na sua maioria das vezes não é difundida da forma que deveria ser, é muito importante. E eu espero que a partir de hoje a gente tenha consciência, a gente pesquise um pouco mais. E fica também uma reflexão para o papel dos papais, né? Para ajudarem as mamães a se conscientizarem, a entenderem as papais, práticas. dos irmãos, dos Exatamente. filhos, dos avós. Exatamente. Né? Eu acho que esse esclarecimento é para um todo. Sim. Né? Eu acho que é o direito da mulher, é assim. Mas é um direito para que a de sociedade todos. cuide das suas mulheres, né? Que eu falei no início do programa, nós somos das mulheres, né, gente? Eu, você, o Horto, o Fabiano, nós temos que ter uma mulher, né, para a gente estar aqui falando, né, e vivendo, né? Então é importante que todos se conscientizem dos direitos das mulheres. Sim, com certeza. A gente não está selecionando ou privilegiando, na verdade a gente está remediando, tentando remediar as diferenças práticas sociais. injustas que foram cometidas durante ao longo do tempo. Com Doutora, certeza. Muitíssimo obrigado Obrigada, pela presença eu que agradeço. Eu que agradeço, na verdade, nós que agradecemos. Tá vendo, Fabiano? Quem sabe na próxima reencarnação, quem acredita aí, né? Vem mulher. Mas eu agradeço, doutora, novamente a presença da senhora aqui no Dia Internacional da Mulher. Volto a parabenizar todas as mulheres, né, desse mundão, né, e parabenizo também o nome da sua mãe, né, que eu a conheço. O amor da minha vida. Ah, tá vendo, mamãe? Ó, uma homenagem aí, Lourdes, né? Isso. Pode mandar um beijo pra mamãe aí, ó. Manda sim, pode deixar. Mamãe, chama, ela tá me esperando lá fora. Tá te esperando? Tá maravilhosa. Então, olha, um beijão pra mamãe lá. Tá bom? E manda um beijo também, parabenizo aqui a mãe do Horto, a esposa do Horto, né, a mamãe do Fabiano, que eu tive o prazer também de conhecer, né, Fabiano? A minha mamãe e a minha esposa, um beijo em nome delas, que parabenizo esse Dia Internacional da Mulher, né, a todas as outras mulheres. Meus parabéns, fiquem com Deus e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, abraço.